meus amigos, minhas amigas, sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Estamos para mais uma super aula de administração financeira e orçamentária e hoje um assunto bastante recorrente nas provas de concursos. Nós vamos estudar o famoso RP, restos a pagar. E este assunto, restos a pagar, é um dos assuntos também que sofreram grandes alterações na legislação, principalmente de 2018 para cá, né? Então a gente vai estudar todas essas alterações, preste muita atenção, é muito detalhe. Vem comigo, restos a pagar. Vamos lá. Você tem que entender primeiro o que é um crédito orçamentário, né? Então temos aqui a execução da despesa, né? Outra coisa importante, né? O restos a pagar, ele é chamado também de resíduos passivos. Então, na sua prova, caiu lá resíduos passivos, você vai entender que é o quê? Restos a pagar. Então, vem comigo. Temos a execução da despesa, né? Situação 1, né? Que essa situação aqui eu chamo a situação normal. Né? Situação normal. Como é que é essa situação normal? Vamos supor, né? Aqui está a LOA, né? Ó, a LOA, né? Por exemplo, um ano aleatório aqui, 2020, né? Então, o que acontece? Está na LOA. Então, a LOA lá tem a fixação da despesa, tá? Esse cara aqui, ó, empenho, que é o E, L de liquidação e P de pagamento, é o quê? É a execução da despesa. Ó, execução da despesa. O que acontece? Isso aqui é o procedimento normal. Ó, o procedimento normal. Bacana? Procedimento normal. Que ocorre o quê? A LOA de 2020... ela tem validade do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício. Beleza, né? Ok, tá aqui, né? Só que é o seguinte, tá? Para você executar aqui, ó, você tem que ter várias coisas. Tem que ter licitação, contrato, etc, 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 né? Segunda situação, né? No ano de 2020, você tem a LOA, beleza, ok? Você tem o empenho, você empenhou em 2020 e você liquidou, né? Como assim, professor? Você empenhou e liquidou. Vamos supor que você emitiu a nota de empenho no mês de agosto, né? No mês de agosto, o fornecedor conseguiu cumprir as regras do ato de empenho, né? Você sabe que empenho é aquela que cria, é ato da autoridade competente que cria condição de implemento, né? Sob condição de cria compromisso sobre condição de implemento da administração pública, ou seja, entreguei a nota de empenho, o cara tem que entregar um carro, por exemplo, né? E ele conseguiu entregar esse carro no dia 20 de dezembro de 2022. Quando ele entrega o carro, ele foi o quê? Atestado, liquidou a despesa, né? Faltou apenas o pagamento. Mas o que acontece? No dia 31 de dezembro, encerra o orçamento de 2020. E aí, o cara vai ficar sem pagar? Não. O que acontece? Ele vai ser inscrito restos, ó, RP, a pagar processados, né? Por que processados? Porque ocorreu a liquidação. Apenas está restando o devido pagamento. Então, isso é que é chamado de restos a pagar processados, né? Ou seja, já é uma condição da administração, uma obrigação realizar o pagamento, né? Por quê? Porque o fornecedor, nesse momento aqui, ele cumpriu o quê? Todas as condições, né, da liquidação para receber o seu recurso. Agora temos outra situação, né? A situação aqui na LOA de 2020, tinha os créditos lá, a dotação prevista, ocorreu o empenho, né? Só que ocorreu o empenho, somente o empenho. Tá? E aí? Aí, em 2021, né, aí o que acontece aqui, ó? Aqui, ó, aqui vou colocar um termo aqui, ó, tá? Na situação 2, ó, inscritos, inscrição do RP. Beleza, né? Então, o que aconteceu na situação 3? Em 2020, ele foi empenhado, aí ele vai, entre 2020 e para 2021, ele vai ocorrer a sua inscrição, ó, e sua inscrição em RP, do RP. Só que esse RP aqui é um chamado de não processado. Não processado. Beleza, né? Que teoricamente, no exercício 2021, ele vai ocorrer a liquidação e o pagamento, né?
Ah, professor, acontece isso que mais acontece, cara. Isso que mais acontece, né? Por quê? Porque a administração pública ela é bastante complexa, depende de licitação. Tem licitação que demora meses, anos para ser desenrolada, né? E aí você tem que fazer todo o gerenciamento do orçamento para acompanhar. Até por isso que nós tivemos aí grandes alterações aí, significativas aí, né, no decreto. Entender que a ideia geral do restos a pagar. Agora, nós temos o quê? Muitos detalhes, né? Muitos detalhes, né? Uma outra coisa importante que faltou escrever para vocês aqui, né? O que acontece se o orçamento de 2020 não for inscrito em resto a pagar? Ele vai ser cancelado e a dotação volta para o Tesouro, que ele poderá ser utilizado, inclusive, para a abertura de créditos adicionais. Pode ser abertura de créditos adicionais para o próximo orçamento. Essa inscrição de restos a pagar, ela é o quê? Uma receita extra-orçamentária. Extra-orçamentária que não vai fazer parte do orçamento de 2021, tá? Porque é um orçamento de 2020. Então, é extra-orçamentária do orçamento de 2021. Ela segue paralela à situação, né? Ok, né? Feita essa breve explicação aqui, né? E essa aula aqui ela é cheia de detalhes, né? Somente com esse conhecimento não é suficiente para que o aluno aí pontue na prova, pode ter certeza disso, né? Então vamos embora, né? Vamos embora, né? Professor, qual que é o principal instrumento normativo? O principal instrumento normativo é o decreto 93.876 de 86, né? O decreto 93.872 de 23 de dezembro de 1986, né? Muitas pessoas aí, né, não nasceram nasceram muito depois dessa data, né? Então esse aqui é o decreto. Claro que esse decreto aqui ele passou aqui por diversas alterações, né? Então vamos lá, né? E claro também que o restos a pagar ele está devidamente previsto na Lei 4.320, mas nós iremos fazer o estudo do decreto 93.000, né? 93.000, parece que esqueci o número dele aqui. 93.872, porque ele já abrange 100% a 4.320. Então vamos lá, leitura do texto, né? Artigo 67 do decreto 93.872. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas processadas e as não processadas. Processada significa que a inscrição ela foi liquidada. Não processada significa que ela não foi liquidada, apenas empenhada. Beleza, tá aí, né? Inclusive, esse dispositivo é um dispositivo que está exatamente previsto no artigo 36 da Lei 4.320. Agora, vamos lá, parágrafo primeiro. Entende-se por processadas e não processadas, respectivamente, as despesas liquidadas e as não liquidadas, na forma prevista neste decreto. Já expliquei isso aí na primeira parte da explicação, né? O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, né? Quando far-se-á por exercício, significa dizer que ele passa a ser uma receita extra-orçamentária. Então vamos lá, resto a pagar de 2009, resto a pagar de 2020, resto a pagar de 2021, 2022 e assim por diante. Por que credor? Porque você já sabe o nome do credor, porque ocorreu o empenho. Então, no empenho tem o nome do credor. Tem o nome do credor. Então, é muito fácil. Então, é por ano e nome de credor. Ok, né? Vamos explicar agora tudo sobre os processados, né? Os processados, você sabe que tem a LOA aqui, por exemplo, 2020, ele foi empenhado e liquidado no mesmo exercício dos créditos orçamentários originais, né? E 2021 ele foi pago, então isso é chamado processados, né? O processados, claro, não tem tanta complexidade, é mais fácil, né? Então vamos lá. Primeiro, tá? Quando ele é processado, significa dizer que ele liquidou. Se ele liquidou, significa dizer o quê? Que a administração pública já tem obrigação de pagamento, porque o cara entregou mercadoria. Então é o seguinte, a sua inscrição do RP processado ele é automática. Automática. Não depende do ordenador de despesa, não depende do gestor. Ela é automática, né? Até para garantir aí os créditos, né?
Então, ela é automática, né? Já diferente dos não processados. Os não processados, o ordenador de despesas ele vai ter ali que apontar quais são os RP que ele vai inscrever em restos a pagar, né? Qual que ele vai inscrever, né? Então, é automática, né? Isso aqui também para evitar o famoso golpe, né? Golpezinho. Principalmente, né, no último ano de governo. Isso acontece muito em prefeitura, tá? Acontece muito em prefeitura. E aí passa a ser até um crime, né? Um crime contra as finanças públicas. Lá, o decreto 300, tá lá no Código de Processo, lá no Código Penal, né? Lá no artigo 359 do Código Penal. O que acontece? Tá? O que acontece? Por que acontece isso? O cara vai lá, vai entregar o comando da prefeitura, né? E aí? Ele chega lá nas caladas da noite do dia 30 de dezembro do último ano dele, tá? Ele recebe a mercadoria, tudo, e pum, ele não inscreve em resta a pagar. Deu calote, né? Pronto, vai dar problema, não é isso? Então, o que acontece, né? Então, é o seguinte, é de forma automática, né? Uma coisa importante, isso aqui. Você tem que entender, né? O recurso, tá? O recurso, ele segue automaticamente, é o din-dinzinho, né? Então, é uma garantia de pagamento, né? Ele é uma garantia de pagamento, ele passa a ser extra-orçamentário. Então, isso aí é muito importante, esse detalhe, né? A inscrição do RP será processada, o RP processados é considerado receita extra-orçamentária. E a sua liquidação vai ser uma despesa extra-orçamentária. Professor, por que extra-orçamentária? Porque esse RP aqui, ó, vai ser o RP de 2020. Ó, 2020. Ok? E aí vai ter o nome do credor, assim que é a inscrição do RP. Pagou em 2021, claro que vai ser uma despesa extra-orçamentária, a contrapartida dela, né? É a contrapartida. Então, são pontos importantes aqui do processado. Processado que menos cai, porque é o mais fácil, né? Os RPs processados não podem ser cancelados. É justamente para evitar o famoso calote, né? Com a edição do decreto 9.428/2018, o prazo prescricional foi revogado, antes eram 5 anos, né? Então, o que acontece aí, né? A partir do momento aí que o cara foi inscrito em resto a pagar, ele tinha 5 anos para receber, e ele foi revogado. Então, não tem mais o quê? Não tem mais prescrição desse crédito que ele tem a receber, né? Bacana, né? Muito rolo isso, né? Agora, vamos lá. Tem um dispositivo aqui da 4.320, que na prática ele não tem muito, ele não é válido na prática, mas está lá na 4.320 e não foi revogado. Então vamos explicar ele para vocês, né? Vamos lá, parágrafo único. Isso aqui é um monstrinho da legislação, uma legislação muito antiga, tem outras legislações aí que superaram essa legislação, mas está na lei, tem que saber. Parágrafo único. O 36 da 4.320 é a cabeça onde criou o RP. Vamos lá. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurianual, que não tenham sido liquidados, só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito, né? Então, vamos lá, uma vigência de um crédito aqui, ó, de 3 anos, 20, 21 e 22, por exemplo, né? Então, o que ele fala? Só pode inscrever em resta a pagar no último ano. Não. Então, isso está dizendo lá. Embora, né, o que acontece, né? Agora, na verdade, ele é inscrito todos os anos, né? O saldo das dotações de todos os anos aí, ele é inscrito todos os anos. Então, não tem, esse aqui está na lei, mas na prática ele não está em vigor, né? Agora, vamos lá. Por que eu estou trazendo isso? Porque, cara, é muita coisa, né? Aqui, nossa aula, ela é detalhada. É aula para você ficar competitivo. Agora, vamos falar dos não processados, né? Não processados. Então, nós temos um divisor de águas, muito importante. Nós temos aí, até 31/12/2018, uma situação. Após 31/12/2018, temos outra situação, né? Professor, qual que era a situação antes do decreto 9.400 e pouquinho? Ó, o cara foi empenhado 2020, bacana, ó, 2020, ele vai ser inscrito, tá, como RP de 2020, o nome do credor, em 2021. Antes ele era liquidado e pago somente no exercício seguinte. Tá?
E agora? Agora ele pode ser reinscrito. Ó, reinscrito. Tá? Aqui é após. Tá? Então aqui era isso, aqui era antes do decreto. Agora, esse tal de reinscrição a gente vai falar ainda muito sobre ele. Tem muitas dúvidas, não é fácil explicar, muitos detalhes. Então tem que explicar passo a passo. Inclusive, isso aqui é um tipo de aula, cara, papo reto com vocês. Cara, você tem que assistir 2 vezes, cara. Não adianta, você chegou no final da aula, pô, entendi tudo, né, cara? Mas se você não revisar a aula 100%, cara, você não vai aprender, que acaba esquecendo os detalhes de conexão muito importante. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a explicação, né? Primeiro, em 31/12/2020, ocorre a inscrição de restos a pagar não processados. Tá? Então aqui tem um erro aqui, né? Ocorre a inscrição de restos a pagar, 31/12, tá certo. O que acontece aqui? Ó, dia 31/12. Por quê, professor? A LOA é aqui, ó, de 2020. Ó, 2020. Então, em 2020, ele não conseguiu liquidar e nem pagar. Se ele não liquidou e não pagou, ele vai ser um RP não processado. Então, aqui vai ocorrer o quê? A inscrição. Ó, inscrição, RP não processado. Bacana, tá? Essa pagável. Ok, então vamos aqui. Essa inscrição não é feita automaticamente, é manual, por indicação do ordenador de despesa. Tá? Ó, 68, parágrafo 1º. A inscrição prevista no caput de resto a pagar não processado fica condicionada à indicação pelo ordenador de despesa. Este dispositivo não sofreu alteração. Tá? E aí, professor? Então vamos lá. O que significa dizer? Que nem todos os empenhos serão inscritos em RP. Logo, serão cancelados e considerados subsistentes, ou seja, passa a não existir. Então, o que acontece aqui? Diferença importante. Tá? O RP processado, ele é automático. Por quê? Porque a administração pública já tem um compromisso de pagamento. Não tem golpe. Ele vai ser inscrito automaticamente. Agora, o não processado necessita de manifestação do órgão. E quem responde pelo órgão? Quem responde pelo órgão é aquele que assina o cheque. E o cara que assina o cheque na administração pública é o cara chamado de ordenador de despesas. Eu, professor Lac, né, informo para vocês que eu já fui ordenador de despesa, para nunca mais ser, tá? Nunca mais ser. E eu recomendo de todo o coração aí que vocês aí, se vocês aí puderem, né, rejeitar um convite desse, que vocês o façam, porque isso aí não vale a pena em hipótese alguma, tá? Então é o seguinte, vamos lá. A inscrição, processado, automático. Não processados, não é automático. Então tem que ter um ato discricionário. E aí, professor, quais são as hipóteses, né? Porque isso aqui já é uma exceção da execução, né? Quais são as hipóteses, né? Quais são as hipóteses que nós temos, né, para proceder à inscrição dos restos a pagar processados, né? Vamos lá, 5 hipóteses, né? Vamos lá. Primeiro, a despesa está no prazo de execução contratual. Você vai lá, você faz um contrato em novembro de 2020, por exemplo. O exercício, o crédito dele termina em 2021, em 2020. Só que o contrato termina em novembro de 2021. Aí você vai lá e não inscreve em restos a pagar. E aí, pau na sua cabeça. Você matou toda a sua gestão. Cara, aí é o seguinte, se você não inscrever, ó, o contrato está em execução, está no prazo de execução. Está lá, tem o orçamento, tem a nota de empenho, tem o global certinho, tudo certinho. Bacana. Aí o que você faz, cara? Você não inscreve em resta a pagar. Vai chegar no próximo exercício, você não vai ter orçamento para executar essa despesa. Vai ter um problemão na sua cabeça. Você vai ter que fazer créditos adicionais, é um problema. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que você faz? Você leva o seu crédito orçamentário de 2020 para 2021.
Pingo. Então ele faz o quê? Ó, ele vai o quê? Está com prazo, ele inscreve em resto a pagar. 2. Está em curso a liquidação. Ele não foi liquidado, mas já está em curso a liquidação, né? Como assim? Ele já recebeu a ordem lá de serviço, né? Para entregar o produto em 30 dias. Ele recebeu essa ordem de serviço, por exemplo, lá no dia 15 de dezembro. Vai até o dia 15 de janeiro. E se no dia 31 você cancelar, perdeu o recurso. Tchau. Você vai criar um problema para pagar esse fornecedor. Tá? Inclusive o seguinte, isso gera até responsabilidade para o gestor. Então, para você evitar isso, você vai lá e inscreve em resto a pagar no processado. Outra hipótese, né? Transferências a instituições públicas ou privadas, convênios, né? Então você está em execução de um convênio. Se você não inscrever em RP, o outro ano não vai poder executar o convênio, vai dar maior problema para você. Compromissos assumidos no exterior. E, finalmente, interesse da administração. Não. Nós precisamos executar essa despesa ano que vem. Então, por isso, eu vou inscrever em RP não processado. Tá? Então, essa regra aqui não sofreu alteração pelas novas alterações aí que nós tivemos, né? Então, por hora, você tem que entender o seguinte, o que eu estou tratando agora de RP? Da discricionalidade de inscrever ou não. Né? Agora, o que acontece com o cara? Né? Cara, você é gestor, tudo aquilo que você puder escrever, você escreve. Tá? Mas ele tem que estar empenhado. Tá? Por quê? Cara, porque ele vai ser uma receita extra-orçamentária. Você vai ter do orçamento vigente e vai ter do orçamento anterior. Se você não fizer isso, o orçamento vai embora. Tchau! Ele tchau, vai embora. Ele volta lá para o tesouro. Né? Claro que ele pode ser utilizado, inclusive, para abertura de créditos adicionais para o próximo orçamento. Tá? Beleza, bacana, né? Então vamos lá. Agora aqui começam as mudanças significativas. Né? Parágrafo 2º. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda em 30 de junho do segundo ano subsequente ao da sua inscrição e serão mantidos os referidos saldos em conta patrimonial específica no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, que é o CIAF. Né? E aí, professor, então vamos aqui, né? Aqui já é a regra nova, tá? A regra nova, vem comigo aqui. A regra nova. Então aqui, tá, é o empenho. Isso aqui é a LOA. LOA de 2021. Beleza? Você não escreveu, você não executou a despesa. Então, 2021, o que acontece aqui? Você faz a sua inscrição. Inscrição do RP não processado. O que aconteceu? Em 2021, você também não conseguiu executar a despesa. Então, o que você faz para 2022? Você vai fazer a sua reinscrição. Reinscrição do RP de 2020. Aí. Professor, nós estamos em 2022, não tem problema. Por quê? Porque isso aqui é toda uma despesa e uma receita que corre paralelo ao orçamento desse ano, porque ele é o quê? Extra-orçamentário. Não está previsto no orçamento, porque são do orçamento de 2020. E nós sabemos que os créditos orçamentários têm validade, né? De 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Bingo! Bingo, bingo, bingo. Pronto, beleza? É o primeiro conhecimento do parágrafo 2º que você tem que saber para a prova. Se você não souber isso, você não está em grau de competição. O segundo, você tem que colocar aqui, regra do bloqueio. Regra do bloqueio. Tá? Regra do bloqueio do RP. Depois da regra do bloqueio, só antecipando, você vai vir um cancelamento. Calma. Regra do bloqueio. Primeira condição, vamos lá. Os restos a pagar inscritos na condição de restos a pagar não processados. Né? Então, aqui.
Então tem que ser o quê? Ó? Inscrição, ok? Barra reinscrição. Beleza? Ó, dos RP não processado. Beleza. 2. O que acontece com esses restos a pagar? Que eles não forem liquidados. Ó, e, aqui eu vou colocar o E bem grande aqui. Ó, e não forem liquidados. Até quando? 30/6 do segundo ano subsequente. Beleza. Tá aí. Então significa dizer, regra normal, que ele empenhou, então ele tem 2021 e 2022 para liquidar a despesa. Ou seja, para realizar a despesa. Tá? Para realizar a despesa, né? Então ele tem 1 ano e meio aí depois da inscrição para ele liquidar a despesa, né? Professor, por que acontece isso? Porque às vezes, cara, tem muitas coisas complexas, cara. Às vezes o cara está na execução lá, vem um Ministério do Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente, não sei o quê, embarga a porcaria da obra, vem uma liminar na justiça, vem não sei o quê, um problema com o fornecedor some, aí você tem que chamar o outro fornecedor da lista, aquele baracubaco, aquele angu cheio de caroço ali para o gestor poder resolver. Então acontece isso, é muito difícil a administração pública, né? É muitos interesses. Então o legislador aqui está alargando, esticando, ampliando o prazo da execução da despesa. Tá? O prazo da execução da despesa, né? E aí, professor, por que isso? O que acontecia de regra antes? Regra era o seguinte, a regra era 2020, empenhou, beleza. Inscreveu em 2021, não executou, nada. O que acontece? O cara entregou, aí ele iria para o DEA, despesa de exercícios anteriores. Cara, o DEA tem que estar no orçamento vigente, requer processo administrativo. Então, a intenção disso, tá? Que inclusive vai ser a nossa próxima aula, desse alargamento, esticou esse prazo, a intenção do legislador é claro, é o quê? Reduzir ideia. Então o que ele falou? Nós vamos dar condições especiais de execução aqui dos restos a pagar para evitar DEA. Eu também concordo, a DEA dá muito trabalho. Parecer jurídico, né? Cara, o DEA não sai em um ano, muito difícil. E vai e volta, manifestação daqui, do órgão. Aí o cara não está mais lá, está no outro setor, o cara foi exonerado, o cara faleceu, enfim. É muita burocracia, então ele criou esse dispositivo, sabiamente. Beleza? Então o que nós aprendemos agora? Você tem que entender. Você já aprendeu a regra da inscrição e da reinscrição. Beleza? Que é permitida a reinscrição a partir do ordenamento jurídico que nós temos. E você aprendeu a regra do bloqueio. Então, o que acontece? Qual que é o próximo passo à regra do bloqueio? Vai ser a regra do cancelamento. Tá? Mas nem escreva, porque tem coisas específicas. Tem lapsos temporais diferenciados. Tá? Então, tá aí. Tá? Regra do bloqueio. Vamos apagar esse cara aqui. Ó, inscrição do RP não processado e não foram liquidados até o dia 30/6. Já melhorou? Melhorou bastante. Melhorou bastante essa execução. Cara, aqui é para você aprender, aqui não tem lero-lero não. Vamos seguir. Na regra do bloqueio, né, nós temos as exceções. Tá? Temos 3 exceções da regra do bloqueio. 3 exceções. Ó. Não serão objeto de bloqueio os restos a pagar não processados relativos às despesas. Sem ler aqui as 3 exceções. Primeira exceção. Regra do bloqueio. Primeiro, ele não tem que ser liquidado até o dia 30/6. Agora, as despesas da saúde. Tá? Efeito Covidão. Covid. Olha aí, ó. Então, a receita da saúde não vai passar pela regra do bloqueio. Tá aí. Ó, as emendas individuais impositivas.
também não vai passar pela regra do bloqueio. Claro, a emenda constitucional, número 86, né, de 2016, salvo engano, e claro, as emendas de iniciativa de bancada, tá, que criou aí, foi a emenda constitucional 105, né, a emenda de bancada, né. Vamos ler. Do Ministério da Saúde, decorrente de emendas individuais impositivas, discriminadas como identificador do resultado primário 6, que é um código que coloca lá no sistema, cujos empenhos tenham sido emitidos a partir do exercício financeiro de 2016. Ou decorrente de emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do DF impositivas, né, discriminadas como identificador de resultado primário 7, cujos empenhos tenham sido emitidos a partir do exercício financeiro de 2020. Então, emendas de iniciativa de bancada, emendas individuais impositivas e Ministério da Saúde não sofrerão, são exceção à regra do bloqueio. Então, exceção à regra do bloqueio. Beleza. Tá? Tem que saber, claro, eu ia cobrar isso. E agora, professor? Agora a gente vai falar o seguinte, né? Olha só, parágrafo 4º do decreto, né? As unidades gestoras responsáveis pelos saldos dos restos a pagar bloqueados poderão efetuar desbloqueios até o dia 31 de dezembro do exercício em que ocorreu o bloqueio dos saldos. Então, você conhece a regra do bloqueio. Vamos aqui. Ó, a LOA de 2020. Tá, você empenhou aqui. Beleza? Aqui temos 2021 e 2022. Tá? Ok. O que acontece aqui na passagem? Você vai inscrever. Em RP. 2022, você não executou, você não liquidou e não pagou, não liquidou em 2021, mas você vem para cá. Aí você vai reinscrever. O cara. Você tem até o dia 30/6. Não é isso? Se até aqui você não fez, você vai sofrer um bloqueio. Aí, beleza. Você vai sofrer um bloqueio. E agora? Tá? Existe dentro do exercício de 2022 a regra do desbloqueio. Aí. Você pode solicitar o desbloqueio. Ó, desbloqueio até o dia 31 do exercício em que ocorreu o bloqueio. Até aqui, ó, dia 31. 31/12. Então, nesse período aqui, ó, o órgão ainda pode solicitar o que? O desbloqueio. Tá? Ok. Os desbloqueios, tá? Em quais situações? A gente já vai ler a situação aqui, ó, inscrever em resto a pagar. Então, regra do bloqueio até o dia 30. Então, esse período aqui, tá? Já está bloqueado. Agora você pode solicitar o desbloqueio. Professor, em quais situações? Por exemplo, você começou a execução. Pronto. Se você começou a execução, você vai solicitar o desbloqueio, né? Você vai solicitar o desbloqueio, né? Observem aqui, tá? A preocupação do legislador em não inscrever em restos a pagar em despesas de exercícios anteriores, né? Que é muito difícil. Regra de 2 situações para desbloquear. Sua execução tenha sido iniciada até a data prevista no parágrafo 2º, ou seja, 30/6. A hipótese das despesas executadas diretamente pelos órgãos e pelas entidades da União. Está aí. Então, você começou a executar. Você começou a execução, mas não liquidou. Tá? Você começou a execução, mas não liquidou. Você emitiu uma ordem de serviço para o cara fazer reforma na escola. Só que o cara não concluiu. O que acontece? Deu dia 30/6. Imediatamente lá o financeiro tem que solicitar lá para o Tesouro Nacional ou o órgão equivalente aos estados do município o quê? O seu desbloqueio para poder efetuar o pagamento, referido pagamento, senão não vai pagar. Tá? Claro, então iniciou a execução, você tem que desbloquear. Outro instrumento, né? Outra hipótese de execução da despesa. Ó. Os seus instrumentos estejam vigentes e cumpram os requisitos para a sua eficácia, definidos pelas normas que tratam da transferência de recursos da União por meio de convênios contratados de repasse,
termos de colaboração, termos de fomento ou instrumento congêneres de hipótese de transferência de recursos da União aos Estados, DF, municípios, consórcios públicos, aos serviços sociais autônomos e às entidades privadas sem fins lucrativos. Está aí, né? Alteração, que estejam vigentes e cumpram os requisitos para sua eficácia. Ou seja, ainda está acontecendo a despesa, foi bloqueado, porque ele não iniciou a sua liquidação, mas começou a sua eficácia, a sua execução. Então, você tem até o dia 31/12 para solicitar o desbloqueio, para você pagar esse recurso, né? Beleza. Aí o parágrafo 4º, né, ele vem o seguinte, ele vem só explicando aqui, ó, o 5º, né? O que significa aqui, né? O tal da execução, iniciada a execução, né? Olha aí, ó. Para fins do disposto no inciso 1, parágrafo 4º, que é iniciada a execução, com iniciada essa execução, qual é o efeito prático? O desbloqueio do empenho, do resto a pagar. Ó, na hipótese de aquisição de bens, da despesa verificada pela quantidade parcial entregue, atestada e auferida. Então o cara começou a entregar, né? Começou a entregar. Na hipótese de realização de serviços e obras, a despesa verificada da realização parcial com medição correspondente atestada e auferida. Então o cara começou a reforma. Inclusive teve a primeira medição, já foi auferida, tem que ser paga. Então você tem que desbloquear esse empenho para você poder pagar a despesa, né? Então toda uma burocracia, né? Ok. E agora? Agora a regra do cancelamento. Tá? Regra do cancelamento, olha aí. Ó, a Secretaria do Tesouro Nacional, tá? Da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, providenciará até o encerramento do exercício financeiro o cancelamento no CEAFO, né? Ó, de todos os saldos de resto a pagar permanecentes bloqueados. Então agora ele vai o quê? Ele vai cancelar. Tá? Cancelar, é a regra do cancelamento. Ó. Então é o seguinte, ó, até o encerramento do exercício financeiro. Então até aquele ano que ele foi bloqueado, tá? Se ele não for desbloqueado, ele vai ser o quê? Cancelado, né? De todos os saldos de restos a pagar que permanecerem bloqueados. Aí, bloqueados, né? Então, o que tiver bloqueado, ele vai ser o quê? Cancelado, tá? Então, tá aí, né? Os restos a pagar não processados, desbloqueados, no parágrafo 4º, que não forem liquidados, serão cancelados até o dia 31 de dezembro do ano subsequente ao do bloqueio. Ampliou o prazo. Gente, olha só o que está escrito aqui. Então, vamos lá, ó, vamos pela regra aqui. Ó. Então, temos aqui a LOA de 2020. Aqui empenhou. Beleza. Ok? Se aqui empenhou, o que aconteceu? Houve a sua inscrição. De RP. Beleza. Tá? Em 2021, ficou mortinho, não fez nada. O que aconteceu? Ele foi reinscrito, ó, reinscrito. Ele foi reinscrito em 2022. Em 2022, você tem o dia 30/6. Ele vai sofrer o bloqueio. Beleza? O que aconteceu? 2023. Nesse período aqui, ele foi desbloqueado. Beleza, aí agora que vem a regra do, olha só, ele foi desbloqueado, está fugindo do cancelamento. Em que não forem liquidados, porque com a liquidação, ó, serão cancelados até o dia 31 de dezembro do ano subsequente ao bloqueio, ou seja, né, ele vai ter até aqui, ó, até o dia 31/12 de 2023 para ser liquidado. Se ele não for liquidado, ele vai ser o quê? Cancelado. Aí tá bom, né, gente? Pô, pelo amor de Deus, 3 anos, né? Aí, ó, 3 anos, né? Aí, ó, 3 anos para executar o negócio, né? Aí, ó, 3 anos, né? Aí, ó.
Infelizmente, cara, o que mais tem é aumento na inscrição de restos a pagar. Ó. Exatamente, acontece muito isso. Aí. Os restos a pagar não processados, desbloqueados, né? Nós temos o parágrafo 4º, ou seja, iniciou a execução, e aí você cancelou, você desbloqueou nesse período aqui, tá? Não forem liquidados, serão iniciados, né, até o dia 31. Então tá aí, você tem um prazo aí do ano subsequente. Ah, professor, e aqui? Aqui ele vai ser reinscrito novamente. Ele vai ser reinscrito novamente. RP de 2020. E o nome do sujeito que é o dono desse RP. Tá aí. Assim, reinscrito, RP de 2020 e o nome do sujeito. E aqui também, RP de 2020, o nome do sujeito. Cara, aqui é nível Harvard. Harvard para vocês, né? Harvard, nível Harvard isso aqui. Ok? Beleza? Copiaram aí, cara, tem que saber isso, não tem jeito. Aí. Lembrando que não estão sujeitos ao bloqueio, saúde, emendas parlamentares impositivas e emendas parlamentares de bancada parlamentar. Tá? Parágrafo 8º. Os ministros de Estado, os titulares de órgãos da Presidência da República, os dirigentes de órgãos setoriais dos sistemas federais de planejamento, orçamento e administração financeira e os ordenadores de despesas são responsáveis no que lhe couber pelo cumprimento do disposto neste artigo. Então, os ordenadores de despesas, os responsáveis pelos órgãos, eles são responsáveis por essa gestão. Último parágrafo está aqui. A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, no âmbito de suas competências, poderá expedir normas complementares para o cumprimento do disposto neste artigo. Né? 68A. Os empenhos a serem inscritos e reinscritos em RP a cada exercício financeiro poderão ter seus limites estabelecidos pelo Ministério da Fazenda. Ou seja, o artigo 68A possibilitou o quê? O contingenciamento de RP. Tá? E assim ele faz, senão, cara, o orçamento você tem que fazer de tudo para ser executado no ano. Isso aqui são exceções, né? Para o cara não perder o crédito orçamentário. Então ele vai passando, né? Então ele pode sofrer o quê? Limitação, empenho. Artigo 69, olha aí, né? O artigo 69. Após o cancelamento da inscrição da despesa, depois que for cancelado a despesa, né? O pagamento a que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação orçamentária da DEA, despesa de exercícios anteriores. Está aí. Então o cara sofreu o cancelamento. Né? Poxa, o professor ele foi cancelado. Mas ele terminou a obra. Terminou a obra, professor. E o processo ficou lá parado, lá na engenharia, para fazer o que? A conferência, atestar, não foi liquidada em tempo. Ele foi cancelada. O cara tem direito? Tem. A administração pública não pode enriquecer na custa de terceiros. O cara entregou a obra lá, o cara gastou dinheiro, entregou o produto. Só que o empenho dele foi cancelado. E aí? Aí ele vai poder solicitar despesa de exercícios anteriores. Todas essas movimentações aqui, gente, é no sentido de reduzir as despesas de exercícios anteriores. Por quê? Porque ela é altamente burocratizada, ela tem que estar prevista no orçamento, ela depende de processo administrativo, vai ter que ouvir as partes, o troço não vai parar. E o artigo 70 trazia pelo prazo de prescrição de 5 anos, né? E agora ele revogou, então não tem esse negócio de prescrição de 5 anos, né? Então a gente viu aqui, só que no crédito aqui, ó, 2020, 2021, 2022, 2023. E tem até 2023 para quê? Para liquidar, senão vai ser cancelado o que foi desbloqueado. Tá? Então vai ser cancelado. Então o legislador aqui foi muito bacana, né? E agora, como é que isso aqui caiu em prova? Exercício. Cefaz Ceará 2021, CESP fiscal, né? Considere que a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará tenha adquirido um lote de vacinas e que o processamento dessa despesa tenha ocorrido da seguinte forma.
Ó, empenhado em 2020, ó, de 9 de dezembro de 2020, ele empenhou, né? Ok, né? Então vamos lá, ó, empenho, né? Ó, 19, opa. Vou colocar certinho aqui, bonitinho, né? Ó, empenho, ok? Que é o primeiro estágio da despesa, né? Ó, dia 9/12 de 2020, ok? Recebimento das vacinas, né? Ou seja, liquidação, ó, liquidação. Foi o quê, ó? Ó, 29/12 de 2020, ok? E o pagamento, né? E o pagamento, vamos colocar aqui. O pagamento, já vou falar que ele foi inscrito em RP processados. Ou seja, de forma automática, né, porque entregou dia 32, né? Foi no dia 19/1 de 2021. Ok. Considere ainda que a contabilização da aquisição das vacinas tenha atendido às normas previstas na 4.320. Ok? RP. Nessa situação hipotética, essa despesa foi registrada em 31/12 de 2020 como resta a pagar processado. Exatamente. Então, em dia 31/12 aqui de 2020, ela foi inscrita, né? Aí, ó, inscrita em resta a pagar processadas. Então, a pergunta está mais do que certa, né? Olha como o aluno tem que ter o lapso temporal. Está absolutamente correta essa questão. Gabarito correto, essa questão aqui, gabarito correto, né? Então, vamos lá. Próximo exercício, está aqui. Cefaz, Ceará, 2021, CESP, cargo de fiscal. Considere que a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará tenha adquirido um lote de vacinas em que o processamento das despesas tenha ocorrido da seguinte forma: empenhado em 9/12 de 2020, recebimento das vacinas dia 29/12 de 2020, pagamento de despesa 19/1. Ok. Considere ainda que a contabilização da aquisição das vacinas tenha atendido às normas previstas na lei e tal. Nessa situação hipotética, essa despesa foi registrada dia 31/12 como dívida fundada. Está errado, né? Ela foi inscrita como? Ela foi inscrita em resta a pagar processados. Tá? Processados, é o oposto da anterior. Professor, mas o que é uma dívida fundada? Né? Primeiro, a dívida fundada também é chamada de dívida consolidada. Né? São os compromissos de exigibilidade, né, superior a 12 meses. 12 meses. Né? Então, a dívida fundada ou consolidada é aquelas superiores a 12 meses. Né? Menos de 12 meses é o que? A dívida flutuante, que não é o caso aqui. Então, gabarito errado. Encerramento de sempre, né? Olha o encerramento aí, olha. A imagem linda essa, né? Se for para ser, será. Se está demorando, é porque o melhor ainda está por vir. Olha aí, né? Se for para ser, será. Se está demorando, é porque o melhor está por vir. É isso mesmo, gente. Então, às vezes, as pessoas procuram, né? Às vezes as pessoas procuram aí forçar a barra de uma situação. Cara, calma, se for seu, vai ser. Tenha paciência. Tá? O que acontece? O mundo está conspirando ao seu favor. Que no momento certo, se você tiver paciência para isso, vai acontecer da melhor forma possível. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.